Pense em um país onde a natureza engole templos históricos, como o famoso Angkor Wat, criando cenários impressionantes. Mas além dessas maravilhas, existe uma realidade que poucos turistas enxergam: a luta diária de um povo que sobrevive com o mínimo, em uma das economias mais frágeis da Ásia. Imagine caminhar por uma terra que já foi um dos impérios mais poderosos do mundo e que hoje luta contra a pobreza extrema e as cicatrizes de um passado doloroso. Além disso, a dieta cambojana pode te surpreender. Grilos crocantes, formigas apimentadas e besouros suculentos fazem parte do cardápio. E aí, você encararia um espetinho de grilos fritos no mercado noturno ou fugiria do desafio? Prepare-se para um voo incrível a mais um país. Lembre-se de curtir esse vídeo e nos seguir. Não custa nada e nos ajuda demais. O Camboja está estrategicamente localizado no coração do Sudeste Asiático, rodeado por países como a Tailândia e o Vietnã. Imagine explorar as ruínas dos templos cambojanos de manhã e, em poucas horas, estar nos mercados flutuantes da Tailândia ou nas cidades vibrantes do Vietnã. É uma viagem que mistura história, tradição e modernidade. E não podemos esquecer do litoral cambojano. Praias de areia branca e águas cristalinas do Golfo da Tailândia oferecem um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade e beleza natural. Com uma população de 17 milhões de pessoas, o Camboja também é conhecido pela graça e força de suas mulheres. Elas estão em todos os lugares, gerenciando negócios, cuidando de suas famílias e mantendo vivas as tradições culturais, como a tecelagem e a cerâmica. Cada peça criada por essas mulheres conta um pedaço da história desse país resiliente. Agora vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir o papel crucial das mulheres cambojanas ao longo da história. Desde os tempos do Império Khmer, elas não apenas participaram, mas também lideraram como guerreiras, artistas e líderes. Os templos antigos de Angkor não são apenas o resultado do trabalho dos homens. Muitas mulheres também contribuíram para essa maravilha que impressiona o mundo até hoje. Hoje, as mulheres cambojanas continuam a brilhar, conquistando espaço em áreas como educação, política e negócios. E nas festividades tradicionais como o Festival da Água, Bon Tou, a beleza dessas mulheres fica ainda mais evidente. Com trajes tradicionais, danças graciosas e sorrisos calorosos, elas trazem vida e cor às celebrações, refletindo a riqueza cultural do Camboja. O Camboja é fascinante por muitos motivos, mas sem dúvida, as mulheres são uma das suas joias mais preciosas. Elas representam a força, a resiliência e a beleza de uma nação com uma história rica e uma cultura vibrante. Então, da próxima vez que pensar no Sudeste Asiático, lembre-se não só do país, mas das incríveis mulheres que fazem dele um lugar tão especial. E tem mais. O Camboja é um país jovem, com uma média de idade de apenas 25 anos. Isso cria uma atmosfera dinâmica e vibrante que você sente nas ruas. Em cidades como Phnom Penh e Siem Reap, jovens estão por todos os lados, pedalando, trabalhando em startups tecnológicas ou simplesmente se reunindo nos cafés da cidade. Há um clima de otimismo e inovação no ar, como se tudo fosse possível. No cenário artístico, essa juventude está revolucionando a cultura. Jovens cambojanos estão misturando as raízes tradicionais com influências modernas, criando uma explosão de criatividade. Nas ruas, murais coloridos contam histórias do passado com um toque contemporâneo, enquanto os teatros trazem performances que combinam o antigo e o novo. E essa mentalidade empreendedora não fica só na arte. Muitos jovens estão abrindo seus próprios negócios, desde cafés artesanais até startups de tecnologia, conectando o Camboja ao mundo digital e impulsionando o futuro do país. Se você está pensando em viver no Camboja, saiba que é muito mais acessível do que imagina. Em cidades como Phnom Penh, é possível alugar um apartamento confortável por uma fração do preço que você pagaria em cidades como Nova York ou Londres. E a comida? Incrivelmente saborosa e barata. Um prato típico de arroz com carne ou vegetais pode custar menos do que um café em muitas cidades do Ocidente. Agora vamos falar sobre o transporte no Camboja. É super acessível. Você pode escolher os charmosos e coloridos tuk-tuks, uma espécie de moto-táxi que te leva por toda a cidade por um preço muito em conta. Para distâncias mais longas, os ônibus e vans são opções confortáveis e baratas, permitindo que você explore o país sem gastar muito. O melhor é que o custo de vida baixo no Camboja não significa abrir mão de qualidade. O país oferece uma ótima relação custo-benefício em muitos aspectos. Serviços como corte de cabelo e consultas médicas são mais baratos do que você está acostumado, sem contar as atrações turísticas. Quer visitar os incríveis templos de Angkor Wat? As taxas de entrada são bem mais acessíveis do que outras atrações ao redor do mundo.
Agora vamos falar sobre algo que pode parecer exótico para muita gente: incluir insetos na sua alimentação. Isso mesmo! No Camboja, grilos, formigas e besouros são uma fonte comum de proteína. Imagine caminhar pelas ruas movimentadas de Phnom Penh a capital, e se deparar com uma barraca vendendo espetinhos de grilos crocantes. Sim, eles são fritos até ficarem bem crocantes, temperados com sal, pimenta e um toque de limão. São uma iguaria rica em proteínas, vitaminas e minerais. Mas os grilos não são os únicos insetos populares por aqui. Que tal experimentar formigas tecelãs ? Essas formigas são usadas em pratos como saladas, dando uma crocância única e um sabor levemente ácido. Já pensou numa salada com manga verde, pimentões e formigas? É uma explosão de sabores que você só encontra no Camboja. E tem mais, os besouros fritos. Esses são vendidos como um lanche suculento, e o sabor? Alguns dizem que é parecido com bacon. Você pode comprá-los em saquinhos e sair degustando enquanto passeia pela cidade. Você deve estar se perguntando: por que comer insetos? Além de serem uma excelente fonte de proteína, eles são sustentáveis. Criar insetos exige muito menos recursos do que criar gado, por exemplo. No Camboja, onde a sustentabilidade é uma preocupação crescente, comer insetos é uma maneira inteligente de obter nutrição de alta qualidade sem prejudicar o meio ambiente. E não pense que isso é só uma tradição local. Muitos chefes ao redor do mundo estão começando a incorporar insetos em seus cardápios, agregando um valor nutricional maior às possibilidades culinárias que esses ingredientes trazem. Com tantas oportunidades, cultura vibrante e uma juventude cheia de energia, o Camboja está pronto para te surpreender. Você teria coragem de conhecer esse país incrível? Deixe nos comentários. Obrigada por ficar até aqui. Fui!